Fala pessoal, a aula agora é sobre treinamento e estímulo físico. Então nós falamos na aula anterior sobre o estímulo bioquímico que a alimentação causa, ou começamos a falar sobre isso para poder falar para vocês que, primeiro, todo estímulo inicial é inflamação e a inflamação não é de todo ruim. Segundo, que o estímulo crônico é hormônio, que o hormônio não faz milagre e que na realidade é a rotina que muda o hormônio, não o hormônio que muda a rotina. E agora a gente vai falar de estímulo físico por quê? Porque é muito difícil você entender claramente a questão do exercício. Eu percebo que as pessoas, na maioria delas, têm muita dificuldade de compreender o que tem que fazer na academia e acabam exagerando ou então se satisfazem com pouco e acabam indo para casa falando o quê? Tá pago, agora eu posso. É assim que funciona? Não é bem assim, você precisa entender isso muito bem, senão você vai perder tudo que você ganhou na academia, ou então você vai achar que ganhou alguma coisa e vai se decepcionar com o resultado que você tem, porque esse resultado não vai vir. E não é porque você não está fazendo aquilo que você deveria fazer, é que a intensidade daquilo que tem sido feito é muito aquém daquilo que é necessário. Pois bem, primeira coisa que eu preciso que você entenda, esforço não é treinamento. Quando um profissional de educação física ele aborda um paciente e começa a trabalhar com ele, a primeira coisa que esse profissional faz é determinar as capacidades que esse sujeito tem. Porque é em cima dessas capacidades que ele vai trabalhar. O que o profissional de educação física faz? Ele dá para essa pessoa um estímulo que ela consiga completar com muita dificuldade, mas que ela consegue. Por quê? Porque toda vez que você dá para o seu organismo alguma coisa um pouquinho mais difícil, ele se ajusta para conseguir fazê-la. Lembra naquela aula que a gente estava falando sobre como que a gente aprende a ler e escrever? Você aprende lá com o Gibi da Mônica, mas depois está lendo o Zé Saramago e está tendo satisfação com isso, enquanto que você tinha dificuldade para ler o Gibi da Mônica? Pois bem, no exercício, o processo de cargas progressivas ou métodos progressivos que aumentam a capacidade física das pessoas através do esforço é chamado treinamento. Vamos falar isso mais fácil. Toda vez que o seu treinador faz com que você progrida na sua capacidade física através de exercício, através de esforço, isso deixa de ser um simples exercício para ser um treinamento. Então a diferença de esforço e treinamento é que o esforço é, por exemplo, você limpar a sua casa. Você vai ganhar alguma coisa com isso? Físico não, você vai ganhar a sua casa limpa. Mas do ponto de vista físico, o treinamento é o quê? É quando você faz um esforço medido, dimensionado e repetido, que progressivamente você ganha em capacidade física. E agora você já entendeu. Ninguém muda a forma de ninguém, pessoal. O que nós mudamos, nós profissionais da área da saúde, que lidamos com atividade física, mudamos, é justamente a capacidade de realização de trabalho. Por quê? Porque o nosso corpo é retrato daquilo que nós conseguimos fazer e não o contrário. Por isso que é importante você pensar na progressão do seu físico ao longo do tempo, que a progressão dos seus resultados vão vir com a sua progressão de capacidade de realizar trabalho. Dentro disso, o treinamento que o seu profissional de educação física te dá, ele é programado sim, ele é dimensionado sim. E é por isso que você fica chateado com o seu treinador muitas vezes, porque está sempre mais difícil, nunca está igual. E se ele está fazendo dessa forma, ótimo, quer dizer que está certo. Em algumas situações, o que teu treinador percebe? Que não há condições de treinabilidade. Isso é uma das coisas que mais desacelera o processo da modificação física. Por quê? Porque, pessoal, nós que não somos atletas profissionais, não temos condições ideais de treinamento todo dia. Ou imagina, você consegue toda vez que você vai treinar, ou pensar que toda vez que você se dispõe a correr ou fazer uma atividade na sua casa, você vai fazer ela mais forte, mais intensa ou por mais tempo? Você imagina que hoje você correu 10 km, amanhã você vai correr 15, depois da manhã vai correr 20? Essa progressão é praticamente impossível. Pode ser que tenha alguém que consiga, mas para nós, pessoas comuns, nós temos que ser mais modestos. E nessa hora o nosso treinador olha para a gente, quando a gente consegue ter um treinador, e ele fala o quê? Olha, hoje nós vamos fazer uma coisa chamada microciclo regenerativo. Então ele dá um treino um pouco mais fraquinho. E é isso que confunde as pessoas muitas vezes. Elas entendem que o treino mais fraquinho ele vai ter um resultado igual ao treino mais forte. E não é. É a intercambiação dessas formas de treino, nessas intensidades de capacidades físicas que vão fazer com que o corpo ele seja passível de ser submetido a estresse cada vez maiores. Então o treinador ele não olha para você simplesmente o que você está levantando hoje. Ele olha a progressão que você tem tido nas últimas 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Programa isso ao longo do ano
e ele estima para você. Olha, eu acho que até o final do ano você vai conseguir correr 20 km, agachar com 80 kg, levantar um supino de 100 kg. E aí existe uma correlação entre o que você consegue fazer e o que isso representa para você fisicamente. E para cada pessoa isso é diferente. Vocês vão ver pessoas que fazem exercícios nas quantidades e intensidades semelhantes, mas têm corpos diferentes. Assim como eu consigo separar para vocês um exemplo no processo cognitivo. Tem pessoas que têm facilidades para determinadas matérias que elas vão estudar muito menos e vão saber muito mais do que outras pessoas que estudam muito mais e sabem muito menos. O físico também é assim. E o fato da gente necessitar de um treinamento é que o treinamento ele leva em conta essas peculiaridades. E ter um treinador faz com que você consiga ter um reconhecimento sempre imediato em que condição que você está, para você sempre fazer o que é necessário e não deixar com que você entre em exaustão. Porque senão o que acontece, pessoal? Você está usando o seu físico para fazer um trabalho e não um trabalho para modificar seu físico. É importante falar isso para vocês porque quando a gente olha modalidades distintas como musculação e crossfit, tá? Gosto das duas. Mas você precisa entender para que elas funcionam. Ah, você acha que fazer musculação vai ser bom para mim? Ah, você acha que fazer crossfit vai ser bom para mim? Em primeiro lugar, na escolha do treinamento que você vai fazer, para que exista uma progressão, você precisa escolher uma coisa que você goste. Porque se você escolher uma coisa que você não gosta, em qualquer esforço será insustentável. E lembra que eu falei para vocês que o esforço tem que ser crescente para que o trabalho seja crescente? E existe uma diferença fundamental entre musculação e crossfit, e que essas nunca deveriam ser atividades antagônicas, exatamente por causa disso. Quem faz musculação usa o peso como se fosse uma ferramenta para criar um músculo. Quem faz o crossfit usa o músculo como uma ferramenta para levantar o peso. Isso é completamente antagônico, então não tem que existir competição. Muitas vezes as pessoas se modificam porque o corpo delas responde de formas diferentes a estímulos diferentes. Então, quando vocês forem olhar os crossfitters, eles têm, em sua maioria, um corpo parecido e que é diametralmente oposto daquilo que os caras que fazem musculação somente apresentam. É que o item ser musculoso está presente nas duas modalidades, mas você compreende agora que elas têm objetivos diferentes e que para pessoas específicas há de escolher a modalidade que mais ela consegue fazer? O que é importante da gente saber então de treinamento? Se o que você está fazendo para completar o que você se propôs, ou se você está fazendo para modificar como você se propôs. É muito importante nessa hora, e a personificação do treinador em momentos chaves do seu desempenho, ele é extremamente necessário porque ele consegue quantificar isso para você. Ele consegue olhar para você e falar assim, olha, a gente precisa treinar mais um pouquinho. Ou então, olha, a gente precisa pegar um pouco mais leve aqui. Ou você precisa mudar isso aqui. Ou você precisa mudar aquilo lá. Porque o que a gente entende então? Que ao longo dos anos, que normalmente quem treina é como escovar o dente. Você não espera, vou escovar o dente hoje porque daqui a 10 anos eu não preciso mais escovar o dente. Não, o exercício você faz dia a dia durante sua vida inteira. E durante anos, se houver progressão, seu físico sempre vai responder para você. Estamos entendidos sobre estímulo físico, pessoal? Ótimo, vejo vocês até a próxima aula.